Bom, não sei se todo mundo acompanhou, os acontecimentos se desenvolveram com muita rapidez, né? Mas ontem as Forças Armadas turcas tomaram conta de várias vias de comunicação importantes, tiraram do ar as redes sociais, internet, televisão, tudo. Colocaram em marcha vários dispositivos militares nas principais cidades, inclusive aviões, né, para intimidar a população. E decretaram aí a tomada do poder, tiraram um manifesto falando que eles defendem as liberdades democráticas, etc. e tal. Primeira coisa, uma coisa que a gente deve notar no desenvolvimento da crise turca é que num primeiro momento ficou todo mundo quieto, né? Quando o natural seria que países tão profundamente democráticos, que nem os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Inglaterra, saíssem imediatamente contra o golpe militar. Eles demoraram muitas horas aí para efetivamente se posicionar sobre o golpe, que é um sinal de que, claríssimo, né, de que esses países estavam esperando o resultado da partida para ver como é que eles iriam se posicionar efetivamente. Bom, num dado momento, o presidente da Turquia, Erdogan, chamou a população a sair à rua, né? E ao que tudo indica, pelo que a gente pode ver nas notícias, que é uma coisa meio complicada de você detectar, foi essa iniciativa que paralisou o golpe. Se você olha os jornais internacionais, tudo, tem poucas informações sobre isso, mas as poucas informações são muito contundentes. Nos principais pontos de bloqueio das Forças Armadas, eles foram, como é que se diz? Eles foram quebrados pela população. Isso aí depois de uma luta um pouco intensa, né? Por exemplo, numa das pontes que estava sendo ocupada, os tanques chegaram a jogar mísseis contra a população, mataram 47 pessoas. Mataram assim, estraçalharam as pessoas com mísseis. A população partiu para cima dos tanques, tudo, e acabou tomando conta da ponte. Tem fotos aqui dos militares sendo espancados aí pela população, né? Em outros lugares, no centro da cidade, a população com um pedaço de pau foi para cima dos carros militares, e era até impressionante de ver a pessoa batendo no carro militar com um pedaço de pau, assim, pá, pá. Cercaram o carro, arrancaram o motorista do carro. Isso aí aconteceu no país inteiro. Foi quase assim que uma verdadeira revolução. Em alguns lugares fala que o pessoal, depois de ter dominado os militares, né, fala que tinha uma mulher, uma senhora, que depois que eles dominaram os militares numa ponte, a mulher viu dois estrangeiros e falou: vocês ingleses não são capazes de fazer isso, mas nós somos turcos, nós fazemos isso daqui. Quer dizer, orgulho nacional total, né? Ao que tudo indica, né? Logicamente que a gente, de ontem para hoje, vendo a imprensa, né? É difícil de você tirar uma conclusão absolutamente segura, mas os indícios seriam de que o golpe foi freado pela iniciativa popular. Lógico que muitos setores dos golpistas ficaram indecisos, né, num primeiro momento. A gente pode reparar também que não houve enfrentamento logo de cara entre diferentes unidades das Forças Armadas. Os golpistas atuaram no vazio. Eles prenderam o chefe do Estado-Maior, que logicamente é uma pessoa indicada pelo próprio Erdogan. Não conseguiram prender o governo, mas não houve uma coisa que, se houvesse uma divisão muito profunda dentro das Forças Armadas, imediatamente, né, à medida que uma unidade sai para dar o golpe, outra unidade vai lá e se confronta com o golpe. O normal seria isso, né? E se o comandante de uma determinada unidade não está em contato com ninguém, não está em contato com seus oficiais superiores,
Ele obedece ao presidente da República, mas no primeiro momento do golpe não se viu nada disso, né? Os golpistas saíram à rua, tomaram conta do país com relativa facilidade e não houve nenhuma reação institucional. Só à medida que o Erdogan começou a se mobilizar, a população se mobilizou e começou a aparecer uma certa resistência, né? Bom, como é que nós devemos compreender essa questão do golpe, né? Primeiro, um pano de fundo que eu acho que é importante sobre a política na Turquia. A Turquia, até pouco depois da Segunda Guerra Mundial, era o centro de um vasto império islâmico. Era considerada, né, muitos ainda hoje consideram, como sendo a capital internacional do Islã. Quer dizer, seria o país protetor do islamismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, onde a Turquia se aliou com os alemães, né, que conseguiram uma penetração econômica muito grande na Turquia, que eles têm até hoje. O Império Otomano se esfacelou completamente. Nós tivemos revoltas árabes, né, de 1906, completaram 100 anos agora nesse ano aqui. Provavelmente nós venhamos a fazer aí alguma atividade sobre isso, que é um fato muito importante. E como resultado dessa decomposição geral do regime político turco, militares que eram laicos, numa espécie de golpe de Estado, revolução, numa conspiração de militares de esquerda, né? Eles tomaram conta do poder em 1923. Quem fez isso daí foi o famoso Mustafa Kemal Atatürk, que é considerado como fundador do Estado turco moderno. Nessa atividade aí, os turcos foram ajudados no primeiro momento pela União Soviética da época, né? Uma coisa interessante para se lembrar é que em 1927, quando o Trotsky é exilado da União Soviética, ele é exilado para a Turquia. O governo turco aceita ele porque ele era uma pessoa, havia sido, né, não era naquele momento, mas havia sido uma pessoa muito próxima do Kemal, Mustafa Kemal. Os russos haviam ajudado ele na luta pela derrubada do governo islâmico, que era um governo de tipo colonial. Tanto que quando o Trotsky está preso nas Ilhas Príncipe, na Turquia, o Mustafa Kemal manda uma carta para ele, propondo um encontro entre eles dois, que o Trotsky rejeita porque o governo já havia ficado muito direitista naqueles anos todos, né? Bom, efetivamente foi isso que aconteceu. O exército, de ser um exército nacionalista, anti-islâmico e tudo mais, ele vai se transformando, sem perder essa continuidade, né, política, da mesma maneira que aconteceu no Egito, ele vai se transformando num instrumento pró-imperialista. Com o passar do tempo, a Turquia vai se tornar uma espécie de base militar avançada dos Estados Unidos contra a União Soviética. Se vocês conhecem a história famosa da crise dos mísseis cubanos, é importante acrescentar que essa crise começou com a Turquia. Os norte-americanos colocaram mísseis na Turquia, o que era uma ameaça direta à União Soviética. E os soviéticos, a burocracia stalinista, reagiu com a ideia de colocar mísseis em Cuba, ali na porta dos Estados Unidos. Aí a propaganda norte-americana, que é uma propaganda muito intensa, mostra que aquele ato dos russos foi um ato de agressão, imagine, colocar um míssil ali no Caribe, na frente dos Estados Unidos, mas aquilo era um ato, na realidade, defensivo, né? Depois a negociação vai ser no sentido da retirada dos mísseis turcos e dos mísseis soviéticos em Cuba.
e um acordo para que os Estados Unidos respeitassem a integridade dos cubanos. Por aí vocês podem ver um pouco a situação, né? A evolução desse movimento nacionalista. É muito parecido com o que aconteceu no Egito. O movimento, a Turquia, nesse sentido, ela tem duas grandes correntes políticas. O nacionalismo, que se identifica principalmente com as Forças Armadas, e os partidos islâmicos, que cumpriam um papel de oposição e, logicamente, se a gente pensar, né, acabaram agrupando a opinião democrática, liberal, antimilitar, dentro da Turquia. Os militares nunca permitiram o estabelecimento de um governo efetivamente eleito e, num certo sentido, o governo do Erdogan, que vem, esses governos islâmicos que vêm de 2002, eles são uma ruptura nessa política dos militares. Os militares turcos deram inúmeros golpes de Estado e, pela reação da população ontem, né, que saiu à rua contra o golpe militar, vocês podem ter uma ideia do horror que os militares causam na população. As pessoas saíram na rua justamente porque eles viram que era um golpe militar e, para eles, o golpe militar é uma coisa absolutamente inadmissível, né? Vocês viram, inclusive, que a população não é só que foi lá se manifestar contra o golpe militar, eles foram para cima dos soldados, morreu um monte de gente. Então, nós podemos ter uma ideia do que é uma ditadura militar turca, né? O que significa isso daí. Bom, a parte mais complexa da questão do golpe é aquilo que ninguém explicou até agora, o que é a coisa mais suspeita de toda a notícia. Ninguém sabe quem deu o golpe. O que é estranho, né? Você imagina um grupo de militares, coloca milhares de soldados na rua e ninguém sabe quem são eles. O que eles querem, o que eles estão fazendo e tudo mais. Bom, uma indicação é o que a gente já falou, né? A demora dos países imperialistas de reagir ao golpe. É uma indicação de que os países imperialistas, se não estavam efetivamente por detrás do golpe, eles estão pensando seriamente na questão do golpe e esperaram para ver se isso daí não iria resolver o problema deles. Essa questão do golpe contra o Erdogan, ela está no ar já faz tempo. Não é de agora. Eu me lembro que 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente escreveu uma matéria aventando a possibilidade de um golpe militar contra o Erdogan. Lembro também que alguém fez um comentário gaiato da matéria e falou: vocês estão vendo golpe em tudo quanto é lugar, né? PCO agora é só golpe. Até o Erdogan, que é um reacionário, um direitista e tal, está levando golpe. Que mostra a incompreensão do pessoal do que está acontecendo no mundo, né? Alguns meses atrás, a imprensa internacional fez uma ampla especulação de que os Estados Unidos estavam organizando um golpe contra o Erdogan. Outro dado importante. Logicamente que os norte-americanos negaram tudo isso. Mas aí tem um outro dado mais importante, que é o seguinte: a Turquia é um país-chave no que diz respeito à OTAN. A Turquia é o maior exército da OTAN na Europa. Organização do Tratado do Atlântico Norte, controlado pelos norte-americanos. E, portanto, é uma peça-chave da OTAN. Nesse sentido, logicamente, né, isso daí é um fato que todo mundo reconhece, há uma estreita relação entre os militares turcos e os militares da OTAN, que são os mesmos que deram o golpe na Ucrânia, né? Todas as denúncias apontam que foram setores especiais aí, clandestinos da OTAN, que organizaram o golpe na Ucrânia. Então, aqui vocês têm o quadro todo. Exatamente o que aconteceu é impossível de saber, porque nós não temos
logicamente, todas as informações. Eu faria uma interpretação assim, especulativa, que é a seguinte. Há uma grande agitação política dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, impulsionada pelo imperialismo, contra o Erdogan. Mas o golpe, ele não foi tramado diretamente pela OTAN. Isso é uma coisa muito comum que acontece. Você começa um trabalho de preparação de um golpe, e aí você tem setores que são mais decididos, mais radicais, falam, não vou esperar mais nada, vamos dar o golpe já. Vocês viram que o Erdogan enfrentou aí uma série de protestos, né? Uns protestos muito parecidos com esses protestos que a gente viu no mundo todo. Um protesto lá por causa de uma praça, que agrupou um monte desses esquerdistas de miolo fraco que a gente conhece em todo mundo, que nem os da Ucrânia, etc. e tal. E começou uma onda de descontentamento contra o Erdogan. Ele reagiu suprimindo aí várias liberdades democráticas. Então, se tornou um governo impopular, de aparência direitista, antidemocrática. Isso daí, que é, também, eu acredito, seja uma preparação de uma derrubada do governo, também contribuiu. Provavelmente, esse setor militar, vendo a insatisfação popular, achou que as condições estavam dadas para um golpe, né? Ele subestimou, no entanto, o medo da população dos próprios militares. Quer dizer, se a população não gosta do Erdogan, que é um governo autoritário, direitista e tal, menos ainda está disposta a aceitar os militares. Que conclusão que a gente deve tirar disso daí? Eu acho que tem algumas conclusões básicas, fundamentais, que a gente deve tirar. Primeiro, que a história de que o golpe tradicional, militar, não funciona mais, né, e que os norte-americanos estão recorrendo a golpe light, essa coisa toda, é uma balela. Se a gente pegar todos os golpes que aconteceram aí, a maior parte foi golpe duro, não foi golpe light. Foram golpes militares mesmo. É o caso do Egito, o caso da Tailândia e agora da Turquia. Quer dizer, no confronto entre o golpe e é o caso também da Ucrânia. No confronto entre o golpe de novo tipo, que nem o pessoal fala, né? E o golpe de tipo antigo, o golpe de tipo antigo é majoritário no panorama mundial. O que demonstra que o golpe de novo tipo, ele é uma manobra para criar as condições, né, para o golpe de tipo antigo. Ou seja, é um golpe, um e outro são apenas variantes diante de uma situação específica, né? Essa é a primeira questão que nós temos que colocar. Segundo, fortalece a nossa colocação de que o imperialismo, incapacitado de manter um pacto para eleições, etc. e tal, né? Porque, vejam só, o caso do Erdogan é parecido com o caso brasileiro. O partido dele está no poder desde 2002, 14 anos. E a última eleição ele ganhou com metade dos votos. Então, eles decidiram tomar a iniciativa de forçar a situação para tirar o cidadão do poder. Né? É mais uma demonstração da guinada à direita geral do imperialismo. A guinada à direita não, guinada no sentido de resolver o problema nem tanto pela via parlamentar, pelo pacto parlamentar, como pela força, pelo golpe de Estado. Como está acontecendo nesse momento no Brasil, né? Terceiro, esse golpe, ele não é o golpe definitivo. Inclusive, alguns órgãos da imprensa internacional, eles dizem isso. Né? Um jornal importante que fez análise da situação diz que faz uma previsão. Se o Erdogan ganhar, ele vai se fortalecer. Se ele perder, a situação vai ficar assim. Mas se ele ganhar,
isso aí pode levar a um confronto ainda maior com os militares. Quer dizer, esse é a primeira tentativa de um verdadeiro golpe de Estado que está em marcha, né? De um golpe de Estado mais bem organizado, mais bem preparado. Normalmente, os golpes de Estado eles evoluem de acordo com a situação. Eles começam com tentativas um pouco mais fracas até que eles chegam num ponto em que há uma preparação muito grande e o golpe sai com bastante violência. A gente viu no caso do golpe na Turquia que os soldados não estavam preparados para enfrentar a população. Os golpistas não estavam prevendo que o povo ia sair na rua para defender o Erdogan, que eles consideram que é um governo de direita. Então, numa próxima tentativa, os efetivos militares que saírem às ruas têm que estar mais bem politicamente e ideologicamente preparados. Isso daí me parece que é líquido e certo. Outra coisa, é mais um sintoma da decomposição da chamada democracia, né? Como aconteceu no restante do leste europeu. A coisa não se sustenta, como no Egito. Não se sustenta nesses países porque justamente a tradição do pacto parlamentar e tal é bem mais fraca. O país é muito contraditório, muito dividido, não consegue sustentar. Então está desmoronando, como já aconteceu em todo o leste europeu, onde sem que ninguém tivesse denunciado o golpe, os países foram alvo de golpes de Estado que levaram a um regime de exceção. O caso da Polônia, e é o caso de outros países, Hungria, Romênia, outros países. Bom, finalmente, isso aqui eu acho que é o mais importante do ponto de vista metodológico, nós vemos o seguinte, né? O golpe contra o Erdogan desmente totalmente a tese de que os golpes de Estado eles são dados por pessoas más contra pessoas boas. O Erdogan está longe de ser um presidente bom, nesse sentido, né? No sentido moral da coisa. Que ele seria democrático, que ele atenderia à reivindicação do trabalhador ou coisa do gênero. Ele praticamente colocou o país em estado de exceção no último período. E um dos motivos pelos quais aconteceu o golpe é isso daí, justamente. À medida que ele se vê enfraquecido, ele procura se apoiar num Estado cada vez mais antidemocrático que abre a porta para a direita, né? É produto do enfraquecimento do regime. Então, isso aqui é mais uma demonstração, mais uma indicação de que a análise precisa ser uma análise da luta de classes. Análise dos interesses em luta. E não uma análise da maior ou menor bondade de um determinado governante, que isso é uma maneira meio idiota de fazer a análise, né? A política não é baseada na bondade, não é baseado no quem é o mais bonzinho, quem é o mais ruinzinho. A política tem que ser baseada numa análise social. E nesse sentido, a esquerda brasileira está totalmente despreparada. Você vê que a população turca, nesse caso, teve muito mais presença de espírito do que a esquerda brasileira. Os militares botaram o bloco na rua, saiu todo mundo em defesa de um governo que, vamos falar que é verdade, uma boa parte da população não deve gostar desse governo, de jeito nenhum. E pararam o golpe. Foi uma vitória popular isso daí? Foi uma vitória popular. A vitória do golpe de Estado teria sido um desastre para a população. Nós temos que lembrar também que a Turquia é um país que oprime toda uma população dentro do seu território, que é a população curda. E que no governo do Erdogan essa população foi tratada também com bastante violência. Seguro que a situação na Turquia entrou numa fase de completa instabilidade política, né? Os sinais já vinham vindo de 2, 3 anos para cá, e agora atingiu um ponto de ebulição.